forçado, mas às vezes você não pensou bem. Existem essas coisas, marginalmente, na vida monástica. Às vezes não se vê a decisão de maneira radical, né? Estou no mosteiro, tem que viver vida monástica, né? Às vezes se acha normal e não se percebe muito, certos espíritos não percebem muita incoerência. Eu estou no mosteiro, mas tem uma série de valores que não tem nada a ver com a vida monástica, né? Mas não percebe a contradição. Então tem muita dificuldade em viver vida monástica, porque a vida monástica existe uma coerência muito grande e diria uma liberdade muito grande também de escolha. Então a questão essa questão da vontade nesse sentido, a espiritualidade São Bernardo, o Elreda, a espiritualidade cisterciense é muito assim avançada, né, para usar um termo, porque foi muito assento na liberdade. A pessoa está livre e tem que estar sempre atualizando essa liberdade, essa escolha. E quem não quer, vai embora, né? Não quero mais, não quero, claro que não se deveria acontecer isso, mas quem escolheu livremente, se escolheu livremente, conscientemente, deveria ser coerente, né? É justamente a falta de coerência, a falta de liberdade plena, de ter avaliado todas as consequências do ato que está assumindo, daí é que vem as falhas, né? Então, pode continuar. De fato, a mesma vontade, outra coisa não é de amor, e quando se fala de boas ou más vontades de fato, se fala de bons ou maus amores. No mais, a mesma vontade de Deus é o seu amor, que outra coisa não é senão o seu Espírito Santo, pelo qual a caridade é difundida em nossos corações. Esta difusão da caridade é a união da vontade divina com aquela humana, ou melhor, a submissão da vontade humana à divina. Isso acontece quando o Espírito Santo, que é na verdade a vontade e o amor de Deus, e é Deus, se insere e se derrama na vontade humana, e elevando-a das realidades inferiores para superiores, a transforma inteiramente no seu modo de ser e na sua natureza, de modo que, aderindo a ele com a cola indissolúvel da unidade, se torne um só espírito com ele, coisa que o apóstolo sugere claramente quando diz: quem se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Então, nós estamos aqui diante de um dos textos mais belos a respeito da espiritualidade cisterciense. Notem que há vontade, amor, Deus, né? Vontade humana, Deus que é amor, vontade amando, se unindo a Deus, né? O Espírito Santo. Aqui é uma identificação perfeita, provavelmente o Elreda depende de São Bernardo aqui, não é? Porque ele assumiu a doutrina de São Bernardo. E essa doutrina, aqui desse parágrafo, tá, inteira, é a doutrina do Tratado Amor de Deus, São Bernardo. Então, a caridade derramada nos nossos corações, essa caridade que o Espírito Santo põe no coração, permite a conjugação da vontade divina e humana. Mas não que a vontade divina venha até a minha, mas a minha submete livre, espontânea, amorosamente à vontade de Deus. Sujeição da vontade humana à vontade de Deus. E isso ocorre quando o Espírito Santo, que é o amor de Deus e Deus mesmo, invade e penetra a vontade humana. E eleva a vontade humana a realidades espirituais, transforma as superiores realidades espirituais e transforma a vontade humana, dando-lhe sua própria qualidade.
de tal modo que, aderindo a Deus indissoluvelmente, o homem se torna com Deus um só espírito. Então está citando 1 Coríntios 6,17. Tal adesão é vontade, amor e verdade. E o padre Charles Limon, como é que se diz? Ele observou, concluiu aqui, que está aqui literalmente a doutrina de São Bernardo, mas talvez exposta de maneira mais clara ainda de São Bernardo. Então, guardar esse texto, né? É extremamente importante. E agora, para não cansar aí a irmã Terezinha, é um outro leitor, uma voz masculina, bonita, clara, aí o irmão João, página 195, número 56. Digamos também que este amor tem um início, um crescimento e uma conclusão. Discorrer de modo aprofundado sobre tudo isto não está agora em nosso poder, não tendo tempo para isso, e talvez nem mesmo a capacidade. Em todo caso, experimentar aqueles sentimentos não significa, como tu supões, amar a Deus, mas apenas ter a sensação que no palato interior esteja como que presente, com seu toque suave, uma gota da sua doçura, que é ofertada, ou melhor, infundida na alma. De fato, outra coisa é o caso de quem, ávido da doçura do mel, faz todo esforço para saboreá-la. Outra é aquela de quem não a procura e não a quer, mas, se lhe vem fundida sobre os lábios, não pode evitar experimentar o gosto daquela doçura. O primeiro não degusta, e porém ama. O segundo não ama, e porém degusta. Então, sentimentos piedosos. Não entrou à vontade, eu amo, não amo, mas estou sentindo gosto. Isso está descartado, né? O que já falou, a decisão, o foco está na vontade. Então, mesmo que não tenha sentimentos piedosos, mas a vontade está orientada, quer dizer, ele ama, mas não sente. Pode amar e sentir, mas aí depende da graça de Deus. Eu amo e não sinto nada, eu estou correto. Se Deus quiser que eu sinta. O que eu não posso é depender do sentimento, né? Aí entra lá o noviço, muito piedoso, tem muita... O padre da Trapa, o padre Félix, foi prior da Trapa, o senhor conheceu? O padre Félix, ele era prior, uma vez eu fui lá, aí tinha um noviço, que não está mais lá, e ele, assim, muito arrebatado, fazia preces, assim, muito fervorosas na oração comunitária, etc., nas preces comunitárias. Aí o padre Félix falou assim para mim, eu não sei se esse irmão vai perseverar. Eu não sei se quando ele compreender que a vida espiritual compreende securas, abandonos, as demoras de Deus, ele vai perseverar, né? Porque ele estava muito tomado pelo sentimento, aquele fogo doloroso, sentindo muita coisa. Aí na hora que não sente mais, vai embora, né? Vem a Carmelita, quando abriu a porta, foi embora. Coisa. Mas a Carmelita devia estar correndo por outro motivo, né?
Então, o foco está na vontade. Pode continuar. Mas quero usar palavras mais simples e fazer-me entender melhor. Quem insiste com o máximo de suas possibilidades para ter Deus, observa os seus mandamentos e, seguindo os preceitos do Evangelho dos Apóstolos, vive na sobriedade, na justiça e na piedade. Embora não deguste de modo nenhum dessa doçura, de qualquer modo se deve dizer que ele ama a Deus, como ele mesmo atesta. Quem observa os meus mandamentos, este me ama. Quem, ao contrário, experimenta todo dia este sentimento, e porém antepõe os próprios desejos à vontade de Deus, não se deve acreditar que ame a Deus, mas simplesmente que adverte o sabor espiritual que foi imposto, por decisão divina, à sua alma. Você experimenta aquilo ali. Normalmente Deus consola quem Ele quer atrair, né? Porque a pessoa não vai querer, mas aí tem um gosto, ela vai. Aí depois Deus vai tirando o gosto para a pessoa e colocando a própria vontade, né? Quem recebe a graça da vocação, se Deus não chamasse, não iria, né? Então Deus chama de maneira assim muito sensível para que a pessoa saia, porque não iria, se não fosse isso, não ia, teria generosidade de ir, né? Então, normalmente, mas depois Deus vai ensinando que tem que passar o foco do sentimento para a vontade. Mas aí o noviço diz que agora não está sentindo mais nada, que perdeu o gosto, aí vai embora, porque acha que Deus o abandonou, né? Mas aí é Deus que está começando um trabalho mais sério, então é hora de perseverar, né? Tá certo? Então, esse texto, distinção entre emoções e amor verdadeiro. E cita São João, né, no capítulo 14, ama quem observa os mandamentos. Quem faz a vontade, né? Certo? Não quem tem sentimentos piedosos. E aqui entrou um outro texto também, que justifica justamente a observância. Esse texto de Tito, né? Viver sobriamente, piedosamente e de maneira justa. Aqui está toda a observância, né? A austeridade, a prática da caridade, a prática do amor a Deus, da justiça aqui, né? A prática também da caridade. Então, o que fica é que amor a Deus é fazer a sua vontade. E não se deve julgar o estado da alma pelo elan espiritual. Porque a doutrina da espiritualidade ciência não é sentimental, mesmo que fale muitas vezes em doçura, mas não é uma doutrina sentimental. E a mesma coisa vale para a caridade fraterna, não é? Eu não vou amar o irmão porque eu gosto dele, eu sinto assim, a doçura do irmão, o irmão é simpático para mim, a meu ver ele é simpático, né? Ter afinidade com ele. A caridade, ela passa por cima dessas coisas, ela é um amor efetivo, né? Eu devo amar o irmão. Olha, se nós pensarmos, tem tanta coisa em que a caridade e o amor ao próximo devem entrar. Por exemplo, uma figura política que tem uma opinião contrária à minha, que eu acho antipático, então eu acho que eu posso falar mal dele e execrar, ele faz isso. É claro que a pessoa com quem pode fazer, um político, uma figura pública, pode fazer alguma coisa errada. Mas isso não justifica que eu perca aquela visão que, antes de tudo, ele deve ser objeto do meu amor.
Então, se eu posso comentar o erro dele, mas não assim, com desprezo, com coisa, com exclusão daquela pessoa, essa pessoa não vale nada. Ele faz isso de errado, objetivamente, mas no fundo se guarda para qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, né? Sempre tem que prevalecer a caridade. Não é? Então, em controvérsia, né, as controvérsias, mesmo dentro de mosteiros, às vezes as inimizades, então prevalece só aquele lado negativo que a pessoa fez, que me acomodou, que eu não gosto, que ela faz de errado. E aí esse lado do meu dever de caridade, isso aí acaba, né, não aparece. Depois eu penso, não, mas ele faz isso errado mesmo, ele é isso, ele é aquilo, então eu não tenho razão de falar mal dele, né? Ou de desprezá-lo, etc. Mas aí então a caridade foi embora, né? Agora, a caridade não é cega, não quer dizer que porque eu tenho caridade eu deixo de ver as coisas erradas, deixo de ver as coisas que são censuráveis, vou perder o julgamento. Quer dizer, não um julgamento temerário, né? Mas assim, se a pessoa faz uma coisa errada, dá na cara que eu vou perceber e está errado mesmo, né? Outra coisa é juízo temerário, é suposição, né? Você tem uma suposição e transformar a suposição numa condenação, num juízo firme, né? Eu tenho a suspeita de que o irmão faz aquilo por algum motivo escuro, mas eu não tenho certeza, é uma suspeita, eu não posso afirmar aquilo. E assim, na vida monástica, eu já vivi em muitos mosteiros, porque assim, estudei no Rio, tive um tempo de recuperação, passei em outro mosteiro em São Paulo, e vivi em mosteiro estrangeiro, assim, vários meses. E então a gente vai vendo assim, que nos mosteiros, com muita facilidade, se esquece essas regras mínimas da caridade fraterna, né? Suspeitas viram verdades. Reputações se desfazem por causa de suspeitas, né? É uma coisa gravíssima, né? Você suspeitar, acusar o irmão. Se você diz uma pessoa, olha, o irmão fez tudo, fez isso, aconteceu tal coisa, eu acho que ele fez assim, né? Esse acho, o outro que recebe inadvertidamente, vai virar ele fez mesmo, com tal intenção. E com isso a reputação daquele acabou, né? E é muito difícil recuperar, né? A história famosa do papelzinho que você rasga, né? E espalha ao vento, você não consegue recolher milhares de pedacinhos de papel. Então, e mesmo o superior, né? O superior, se ele vê uma coisa errada, não deve entrar raiva, deve entrar a severidade da correção, né? Com caridade, sem impaciência, mas nada há que justifique a quebra da caridade, né? Todo mundo merece ter direito à reputação, ao respeito, etc., né? Então, caridade efetiva, né? Agora, na história da espiritualidade, há um desvio assim que acentua muito, e ainda mais com São Bernardo, né, por causa da linguagem que ele prega, e também Santa Teresinha é outra vítima, né? Por causa da linguagem assim, muito coloquial, muito... Então, a gente acha que, tendo essa doçura superficial, já está na santidade de Santa Teresinha, de São Bernardo, mas não está. É porque e Santa Teresinha, se a gente conhece a vida dela, né, é uma pessoa de uma coragem imensa, que enfrenta o sofrimento, a provação com grande força, né? Não tem nada de Santinha das Rosas, assim, né? Não tem, ela é muito firme, né? Muito resoluta. Mas você pode ficar no folclore, né? Ela jogou as pedras para o Cristo, isso é fácil, né? Jogar. Agora, abraçar a cruz não é difícil, né?
E São Bernardo também, né? Já começa que é doutor benéfico, né? É doce como o mel, mas não é isso, não. É porque ele com a abelha ele extrai da Sagrada Escritura o mel, né? A abelha não puxa o mel, né? Então, é assim, é a coisa. A vida espiritual comporta muitas provações, né? Então, a gente já, se quiser abraçar a vida espiritual para ter doçura, vai ter muita desilusão, né? Vai desistir logo no comecinho já vai desistir, né? E São Bernardo tem uma outra distinção importante, que é o verbo, o amor do verbo após a ascensão. Que aí já não tem a presença consoladora do Cristo, etc., né? Mas aí você tem que amar o Cristo, justiça, verdade, santidade, né? Um amor sólido, compromisso, né? Sólido com a vontade do Cristo. Bem, o que importa aqui então é que a união se dá com Deus, se dá pela conformação de vontades. Quando eu estou unido, eu me conformo a Deus. Ou, por outras palavras, só há união mística quando a santidade de vida moral, compromisso de fidelidade, de fazer a vontade de Deus. E por isso a observância terciense fica justificada, porque ela vai exigir essa entrega, essa modulação da vontade. Percebam que a observância monástica nos desapropria. Você não faz o que quer, você não levanta a hora que quer, você não come o que quer, você não veste o que quer, você não trabalha onde você quer. Todas essas desapropriações eu consentindo, vão me levando a abraçar aquilo que me vem através de Deus, porque a observância me fazem para Deus, né? Vai criando desapropriação, eu vou sempre dizendo sim a Deus que me chama naquelas observâncias. Então, eu vou sendo modelado até insensivelmente, né? Como diz São Bernardo, aos poucos eu vou sendo modelado. Né? Então, a vida espiritual começa pela purificação do coração. Purificar o coração das paixões é o começo da vida moral e da ascese e da mística. Eu tenho falado muito em ascese, mas eu vou dar logo uma definição assim, de uso prático, simples, porque senão para evitar a confusão. O que é ascese? Ascese é aquele trabalho de vencer os vícios, as paixões e adquirir as virtudes contrárias, né? Mas existe uma outra definição do Dom Bernardo de Oliveira, muito bonita, que diz que é mais assim positiva, né? É a transformação pascal no Cristo. É a mesma coisa, porque para me transformar a transformação pascal no Cristo, eu tenho que vencer as paixões e as virtudes. Você vai encontrar, eu tenho que vencer os vícios, né? E as paixões e adquirir as virtudes. Você vai encontrar no Cristo paixões e vícios? Não vai. Então, transformação pascal no Cristo envolve esse combate, esse aspecto negativo, restritivo e o aspecto positivo também, porque a ascese não é só o trabalho de vencer as paixões, não fica completo, você tem que ter uma coisa positiva, que é ir adquirindo a caridade, né? As virtudes, a caridade é a forma de todas as virtudes.
Então, não está aqui, eu não sei, eu não anotei, mas é que em algum ponto aqui, Santo Euredo recomenda o Cassiano, o livro 4 das instituições, para que o monge aprenda o combate às paixões, essa purificação do coração, né? Purificar o coração das paixões e dos vícios. E aqui o padre Charles Moon fez uma outra observação. O noviciado incitou, e está na linha, né, de São Bernardo, é o conhecimento dos vícios das paixões. São Bernardo, a vida espiritual começa com o conhecimento de si mesmo. E o que a gente vai descobrir inicialmente? Vai descobrir as nossas más inclinações. A primeira parte da coisa é a verdade sobre si mesmo, né? Ele explica bem no tratado dos graus da soberba e da humildade. E se eu não conheço isso, eu fico iludido a respeito da minha ambiguidade interior, não vai ter trabalho sólido que vai permanecer, né? É tudo sem uma base firme, eu fico na ilusão. Então, o noviciado é um tempo de muita tribulação nesse sentido, porque é uma experiência amarga conhecer a própria ambiguidade, os próprios vícios, o próprio egoísmo. A gente, né? Como dizia meu confessor beneditino, Dom Justino, não o atual do meu tempo, de jovem, Dom Justino disse que quando entrou para o mosteiro, ele disse que sabia que era vaidoso, mas depois, no mosteiro, ele descobriu que era vaidosíssimo. E assim, não é uma experiência doce, não. Não está rindo lá, é para chorar. Descobrir que você está pensando que você é generoso, que é bondoso, que é mortificar, mas não é. Falta muito. Isso é egoísmo, você é egoísta, é vaidoso, gosta de ser elogiado, fica de mau humor se recebe críticas, né? Não suporta humilhação, ou suporta de má vontade, né? Então é muito importante isso aqui, dar um monaquismo cisterciense, essa escola desses padres, dá muita importância esse conhecimento da própria ambiguidade. E por isso o Santo Euredo fala dessas 3 concupiscências, né? De João, né? O prazer dos olhos, a soberba da vida, etc. Então, o livro 2, nós estamos aqui vendo, Euredo discorre sobre esses vícios e dá também uma descrição muito viva de um vício que perturba muito a vida comunitária, que é a paixão de dominar. Pode atingir o superior, mas aqui não se refere tanto, ou principalmente ao superior, não. É o monge mesmo que quer dominar, né? Quer impor o próprio ritmo dele, o próprio gosto. Assim, uma coisa um pouco anedótica, né? Isso é comum nas comunidades, assim, que tem o noviciado separado, né? Quer dizer, tem uma aula em que mora os noviços. Aí entra um candidato, coisa, aí ele gosta de santinho, então ele enche de santinho, coisa, vai no depósito, pela o santinho dos santos que tem, já põe lá, ele gosta de planta, né? Enche de planta, coisa. Né? Ele quer moldar o mosteiro ao gosto dele, né? Não é isso? Então, já está mostrando que ele não veio para se entregar, ele veio para... Né? Ele já veio com tudo prontinho, que é isso, que é aquilo. Ou então ele veio com uma função de trabalho que ele gosta. Eu vou entrar no mosteiro porque eu
pinto ícone. Então eu já venho na minha mala, já vem todo o material de pintar ícone, mas não sei se o superior vai deixar. Mas não importa, eu vou pintar ícone, porque eu trouxe material, eu vou fazer isso aqui. Tudo. Se o superior não deixa, eu não entendo, eu não pergunto. Aí eu já estou lá na minha cela, eu faço meu trabalho, pintar ícone. Se o superior perguntar ao superior, ou saber se pode, isso aí não passa na cabeça da pessoa, já quer. Né? Já tem ideia dele. Ele gosta de canto gregoriano, então vai ter que ser um canto gregoriano. Né? E assim ocorre nessas comunidades. Né? As comunidades mais frágeis, assim, e a pessoa tem temperamentos mais fortes, às vezes até eles abalam a comunidade, eles começam a pesar muito a comunidade, né? E vai, às vezes dividem as comunidades, né? Encontram apoio, né? Faz o grupo dele para fazer pressão. Né? Aliás, uma vez, houve uma revolta no noviciado, né? Um desses tipos assim, que com muita tinha influência sobre os outros, é muito convencido da própria vontade. Ele fez uma carta com o grupo, assim, mostrando as contradições do mosteiro, e entregou para o papai. Vocês têm uma vida bonita, você tem não sei o quê, tem que fazer assim. Mas é tudo o contrário, somente o que é que a pessoa, né, ela entra para se humilhar, ela vai já entrar para julgar os outros, né, para impor, né? Não é isso? E às vezes as pessoas dividem as comunidades, às vezes essas pessoas elas influenciam o superior. E o superior começa a dar força para elas. Isso é quando o superior também é fraco de cabeça, né? Pode ocorrer, né? Bom, então, item 14, número, página 217. Vai ter justamente a concupiscência do poder. Vamos ver o que o Santo Evangelho ensina sobre esse assunto. Número 75. Essa concupiscência do poder corrompeu a mente, quanto isto comporte em termos de aflição, e poderia saber somente aquele que, tendo experimentado o quanto seja tirana esta péssima paixão, no final foi liberto, graças à ajuda de Deus, do domínio que ela tinha sobre ele. Está aqui, só foi libertar, mas ele vai falar de fato. De fato, assim que o espírito do domínio, de fato, assim que o espírito enlouquecido concebe este germe mortal, se prostra com